né, através da convocação específica, né, para esse fim. E nós vamos deliberar hoje, né, além da minuta da ata da 77ª reunião, Assembleia Geral Ordinária, realizada em abril deste ano, nós vamos falar também sobre a apresentação do orçamento de 2018 do IBA e vamos fazer a eleição do Conselho Fiscal e a eleição da Comissão de Ética para, então, esse próximo, no caso do Conselho Fiscal é para o próximo exercício, né, que nós temos no próximo ano, e a Comissão de Ética são para 2 anos, dado que nos anos ímpares é que é feita a eleição da Comissão de Ética. Então nós vamos primeiro dar uma lida, né, na ata da Assembleia, da 77ª Assembleia, que foi realizada então no dia 27 de abril. Então data, dia 27 de abril de 2017, auditório local, auditório da Capemisa, situado, né, a rua São Clemente, né, aí o número exatamente aqui eu não tenho, 38, né, São Clemente 38, número 38, na cidade do Rio de Janeiro. A presidência da Assembleia, ela foi presidida, né, a Assembleia foi presidida pela vice-presidente em exercício da presidência do IBA, Luciana da Silva Bastos. A abertura ocorreu às 18h15. Em segunda convocação, a vice-presidente deu início aos trabalhos, estando presente nessa Assembleia 62 sócios entre MIBAs e CIBAs. Ordem do dia: 1. Deliberação da minuta da ata da 66ª Assembleia Geral Ordinária. O MIBA José Roberto Santos Montelo efetuou a leitura da ata, que foi aprovada pelos presentes. 2. Apresentação do relatório de atividade da diretoria. O MIBA Rafael Montelo apresentou o relatório de atividades do IBA. 3. Deliberação do relatório, balanço e parecer do Conselho Fiscal referente ao período 01/2016 a 12 de 2016. O MIBA Rafael Montelo apresentou as contas, o balanço geral e o parecer do Conselho Fiscal como segue. O Conselho Fiscal do IBA, suportado no material disponibilizado pela administração do IBA, na análise dos balancetes mensais do período de 1/1/2016 a 31/12/2016 e documentação base para os registros contábeis, é de opinião que as demonstrações contábeis, exercício findo em 31/12/2016, representa adequadamente o patrimônio da entidade e recomenda sua aprovação pela Assembleia Geral. Submetidas à Assembleia, as contas foram aprovadas pelos presentes. Item 4 já foi então o encerramento, né, e às 21h, né, a senhora vice-presidente deu por encerrada a Assembleia, cuja ata vai por ela assinada e por mim, José Roberto Santos Montelo, que secretarei a presente Assembleia Geral Ordinária do IBA. Okay? Então esse é o texto da ata, então que a gente colocaria em votação para a devida aprovação. A apresentação do Narlo não, vou falar. Alô, tá ligado? A apresentação do Narlon fez parte da Assembleia? Não fez parte, foi o evento, fez parte do evento, porque a Assembleia era dentro do próprio evento, entendeu? Então aquilo ali tinha um caráter mais de uma apresentação técnica, okay, que é provavelmente um assunto de Assembleia Geral, que é uma coisa mais interna do IBA do que a apresentação dele. Por isso que eu preferi não mencionar dentro desse relatório aqui, que é a nossa ata da Assembleia Geral Ordinária. Ok? Mais alguma colocação para colocar em votação? Não, porque na Assembleia Técnica, essa aqui é aquela Assembleia para aprovar o balanço. Aquela que é feita em abril. Essa é de abril, não é de setembro. Aprovação do balanço. Setembro é que tem a Assembleia Técnica. Hoje tem a Assembleia Técnica, em setembro do ano passado teve, só que ela foi feita dentro do Prêmio Ricardo Destaque. O primeiro Prêmio Ricardo Destaque. Ok? Então, colocado em votação, tá? Está aprovado, então, por unanimidade dos presentes. Depois você dá lá, então, para fazer aqui. A única coisa que eu me lembro que é situado no auditório. Por uma questão de ordem, não, as pessoas que estão participando online no período também
Podemos colocar aqui, tem quantas pessoas online? Tem ideia? 8 pessoas. Então diz o seguinte, se quiser se manifestar sobre a ata, não é, dizendo, provando ou colocando qualquer restrição, a gente deixa então nos próximos 10 minutos, tá, em aberto, e prosseguimos com outro tema e deixamos em aberto para que se manifeste. O e-mail está aparecendo embaixo. Hã? O e-mail está aparecendo embaixo da tela para eles. Ok, perfeito. No e-mail que aparece então embaixo da tela que vocês estão vendo então a apresentação. Vou passar então, né, para o Rafael, né, Montelo, né, fazer a apresentação então, que é o item 2, que é o orçamento do IBA para o próximo exercício, o exercício 2018. Primeiramente, bom dia a todos os presentes, bom dia àqueles que estão assistindo a gente pela transmissão de vídeo. Venho aqui então apresentar aqui para vocês o orçamento, né, que a gente fez aqui a várias mãos dentro do próprio Instituto, né, para o ano, para o exercício de 2018. Tá? O pessoal lá está conseguindo ver? Só para confirmar, Júnior, está apresentando direitinho? Tá, ok. Então, só primeiramente, não vou atualizar isso aqui agora. Tocar de novo, vou escolher um horário aqui qualquer, peraí. Jogar lá para domingo. Não, já foi aqui, Júnior. Depois o Júnior altera esse negócio aqui. Pronto. Então vamos primeiro aos objetivos, né? Só para deixar claro, né, essa questão que a gente faz orçamento. Né? Então vamos lá. Primeiro, planejar e estimar os gastos e arrecadações para o próximo exercício. Né? Apurar o resultado, receita projetada menos as despesas projetadas. Verificar se as arrecadações, as receitas estão compatíveis com o patamar de projeção das despesas do IBA. E, né, ao longo do ano, né, ir acompanhando a evolução das despesas e das receitas em conjunto com o planejamento de metas aqui do próprio Instituto, né, defendido pela própria diretoria. Tá. Quais foram as hipóteses consideradas para o orçamento de 2018? A gente considerou um reajuste projetado de 5% nos principais contratos: escritório de advocacia, contabilidade, o jornalista, serviços de internet. Consideramos um aumento projetado de 10% nas contas que a gente considera como constante: luz, telefone, condomínio, tá? E 20% que a gente considera variável: correio, reuniões, despesa com escritório. Além disso, obviamente, a gente observa o histórico do comportamento, né, de algumas contas determinadas aí para poder definir a sua projeção. Exemplo, novos MIBAs, declarações, certificações, né? Está entrando agora também a prova do IBA, que está sendo administrada pela própria comissão de graduação, né, do IBA, de educação. Então, vamos aos principais destaques em relação às receitas projetadas para o ano de 2018. Em primeiro lugar, né, em virtude de termos nosso congresso em 2018, Brasileiro de Atuária, a gente considerou uma estimativa de curso um pouco mais reduzida aqui para o Instituto, né? Então, foi na ordem de 4 cursos com quórum mínimo de 10 associados, tá? Para as receitas provenientes da prova do IBA, né, que atualmente está sendo organizada, então, como eu disse, pela comissão de graduação do Instituto, foi considerada a experiência de receita obtida quando a prova é realizada em junho de 2017, com projeção para 2018. Isso é importante. A gente atingiu um novo patamar aí de receitas provenientes dos MIBAs ativos, tá? Principalmente em consequência do retorno dos MIBAs inativos, do esforço que a gente fez no ano passado, né, chamando o retorno dos MIBAs inativos. Isso, só para vocês terem uma ideia, foi um retorno na ordem de R$100 mil para o IBA, de receita. E também
eu vou mostrar aqui daqui a pouco, teve impacto também direto aí no aumento do IAA, né? Quando eu passei a anualidade do IAA para a Lamarck, se não me engano, ela até estranhou e pediu para confirmar se realmente foram esse quadro de MIBAs ativos que realmente foi apresentado, que houve um aumento significativo, em torno de, se eu não me engano, em torno de 70% acima, tá? Do que tinha sido apresentado no ano anterior. E, obviamente, né, CIBA, IBA, sócio correspondente, a gente pegou também certificações de declarações, a gente pegou um histórico para poder definir uma projeção para o ano de 2018. Despesas para 2018. Né? Aqui temos a novidade que surgiu esse ano, né? A Atuária Mira Belotti, né? A gente fez um contrato com a Miriam, né? Cujo objetivo é proporcionar ao IBA uma gestão atuarial e operacional através de sua consultoria. Então agora o IBA tem uma atuária, né, aqui dentro, né, que vai fazer essa gestão atuarial e operacional. Plano de saúde, que já foi contratado, né, uma projeção que já foi contratado esse ano, e seguro de vida, que a gente vai contratar para os funcionários do IBA. Tá? Então isso tudo já está dentro das despesas para o ano de 2018. O custo com a Revista Brasileira de Atuária. Tá? Aí, sem considerar qualquer ajuda de qualquer patrocinador, qualquer patrocínio. Tá? Então, a gente foi bem conservador aqui nessa questão. Bom, a continuidade da atualização dos computadores do Instituto. É vital, né, a gente aumentar a capacidade dos computadores. Alguns já foram remodelados, agora ainda faltam alguns. Então, a gente precisa realmente alinhar por completo, né, a estrutura aqui dos computadores do IBA, né, atualizando eles, os demais que faltam. Contratação da empresa, então, para o ano que vem, para votação online de presidente, vice-presidente e diretoria, aí para o biênio de 2019 e 2020. O mês do atuário, como foi realizado esse ano, né, a gente colocou também como uma estimativa de despesa para esse evento, é um evento. Aí a anualidade do IAA, conforme eu tinha falado para vocês, em relação ao retorno dos MIBAs inativo, né? Então também, de um lado, a gente tem um aumento da receita por causa do retorno dos novos MIBAs e do outro lado o aumento do IAA, tá? Puxa o outro. E essa questão do motoboy, né? O motoboy a gente teve que colocar também aqui para o ano que vem, porque a gente vai ter que ter um translado aí entre o IBA e a contabilidade, a empresa de contabilidade, né? E mais as questões pertinentes à certificação. Tá? Então vai ser necessário o serviço de motoboy um pouco mais presente, né, em 2018. Então, como resultado, no orçamento de 2018, tá, o que a gente tem? A gente tem uma previsão de despesa de R$ 795.681,34, uma previsão de receita de R$ 797.812,27, tá? Isso aí nos dá um superávit, uma sobrinha de 2.130,93. Vamos dizer que estamos em equilíbrio técnico, né? Receita, despesa, tá? Isso também torna para a gente mais um desafio, porque para o ano de 2018, né, para os outros anos passados, a gente teve um superávitzinho um pouco mais expressivo do que isso, então a gente ficou um pouco mais confortável em relação aos anos anteriores no acompanhamento, mas o acompanhamento agora em 2018 vai ser
bem mais acirrado, com rédea curta, né? Porque esse equilíbrio técnico, aí a gente, né, por mais conservador que a gente tem que manter sempre o acompanhamento para poder fazer essa realidade ser constatada. Esse superávit já está previsto o Congresso? Não, eu vou falar isso agora. Tá. Vou falar isso agora. Tá? Em todos os orçamentos que a gente produz, aqui, até então, que eu preparei, inclusive esse, eu não considero o Congresso. O Congresso ele tem um orçamento próprio, né? Então, receitas e despesas é uma contabilidade à parte. Tá? E tem uma outra questão também, que eu não considerei aqui, tá? Que é o investimento, que eu não vejo como despesa, eu vejo como um investimento, a reestruturação que vai ter aqui dentro do IBA. Tá? É uma obra que a gente vai refazer tudo aqui para modernizar o IBA, né? Vamos dizer assim, atualizar o IBA à modernidade que se exige atualmente, né? Tá bom? Oi? A origem do recurso. Qual é a origem do recurso para pagar a obra? Então, o Instituto, ele tem, tanto no saldo de conta do Bradesco, né? Vamos dizer, isso foi na quinta-feira que a gente viu. Saldo de conta do Bradesco, quanto no saldo de conta do Santander, um volume de 1 milhão e alguns quebrados. Tá? Então, sim, a gente tem recursos aí para poder fazer essa atualização, né, vamos dizer assim, da estrutura do IBA à modernidade. Olha, hoje vai ser apresentado um orçamento, mas a gente está esperando mais orçamentos virem para a gente poder negociar, entendeu? Mas já tem a arquiteta já fez o projeto, né? Então, em cima desse projeto é que está sendo baseado os orçamentos de obra. Só veio um até agora, por isso que acho que eu vou me resguardar um pouco em relação a isso. Mas a gente vai analisar mais outros orçamentos, a gente quer mais do que 3 orçamentos para poder analisar, para poder debater e poder negociar, né? Só um minutinho. José Roberto Montelo, também para falar que uma das coisas também que está ajudando nessa obra, né, é a própria realização do exame próprio que o IBA fez internamente, o que o dinheiro que ia lá, né, que pagava para terceiros, veio para os nossos cofres de alguma maneira, ajudou. E também aquilo que a gente falou aqui, do retorno daquelas pessoas também, né, que ajudou também, tudo isso está ajudando realmente a gente conseguir, porque isso vai criar uma receita mais sustentável ao longo do tempo. Não só isso também, mas a gente tem também que lembrar que os 2 últimos congressos que tiveram em São Paulo e no Rio de Janeiro foram superavitários também, foram na ordem, um foi 142 mil e o outro foi 147 mil reais. Então, já foi pago. Só que aí, falando em congresso, a gente vai falar em congresso, é bom também tomar cuidado, porque esse ano, nós vamos planejar o congresso do ano que vem, mas nós estamos num período muito difícil de conseguir patrocínio. Então, basicamente, o próximo congresso ele deve ser financiado, na verdade, pelos MIBAs e CIBAs. Ou seja, os MIBAs, basicamente, participando do congresso, né, que é através da inscrição, e os CIBAs nós chamamos aqui, que são exatamente as pessoas que têm um grande interesse nas atividades do IBA, né, como empresa, também que possam também participar. Não podemos ficar achando contar com terceiros hoje, que vai ser difícil, porque qualquer um que está tentando organizar qualquer evento ano que vem, através de patrocínios, está com muita dificuldade. Certamente nós vamos ter mais dificuldade, já é grande, de organizar um congresso virtual. Então nós chamamos aqui exatamente aos MIBAs para participarem, né, e os CIBAs, dentro das suas possibilidades, realmente poderem também fazer algum tipo de patrocínio, que também tem como contrapartida, de alguma maneira, inscrições também que vêm no bojo da próprio patrocínio que eles fazem, ok? Então é um momento importante para isso. É isso, aqui eu encerro a minha apresentação, né? De orçamento 2018, não sei, abro também aí a questão dos 10 minutos, caso alguém tenha alguma dúvida ou um esclarecimento que queira colocar, né? Enfim.
Tem alguma coisa sobre a ata? Não? Então, a ata não tendo vindo, nós vamos considerar, então, aprovados, né, pelos presentes e pelos aqueles que estão, então, né, via web nos acompanhando. Okay? E deixamos ainda para, a qualquer momento, durante a Assembleia, quem tiver dúvida ou quiser fazer sugestões ou coisas a respeito, então, do orçamento do nosso Instituto para o ano de 2018. Dando prosseguimento, né, seguindo então na ordem, nós temos agora a eleição para o Conselho Fiscal. Nós temos como membro hoje do Conselho Fiscal, né, como o CIBA 6, que é o IRB Brasil Resseguros, né, em que está, né, a MIBA, né, que está representando, né, esse CIBA, né, é a Liliana Teixeira da Silva Monteiro, que é a MIBA 2052, e nós temos os MIBAs, né, 1584, Aline da Rocha Gonçalves, MIBA 1649, Sérgio Martinho de Matos, MIBA 1306, Ricardo Sicarelli de Melo, MIBA 2799, Gabriel Pimentel Sátiro, e tínhamos o Sérgio Aureliano Machado da Silva, mas ele vai ficar na Comissão de Ética, ele pediu para ficar na Comissão de Ética. Por quê? Porque entre as pessoas que estão se candidatando à Comissão de Ética, não existe nenhum ex-presidente ou vice-presidente, ou cargo equivalente a vice-presidente antes da criação desse cargo, e que se chegou à conclusão que seria importante numa Comissão de Ética a gente ter a participação de um presidente ou um ex-vice-presidente. Então, ele estaria fazendo essa opção de ficar na Comissão de Ética. Então, quem chamou, e aí se apresentou também disponibilidade para participar, então, da Comissão Fiscal, né, do Conselho Fiscal, desculpe, seria o Luiz Roberto Gouveia, MIBA 658. Então, eu colocaria em votação e ver também se alguém aqui também que estiver presente, que quiser colocar seu nome também, ou alguém que esteja assistindo também através de web, né, nos assistindo, que queira colocar também o nome, e a gente procederia à votação. Caso contrário, a gente faria por aclamação a aprovação desses nomes, e eles internamente decidiriam quem seriam os titulares e os suplentes. Não vejo necessidade de a gente ficar aqui colocando a ordem, melhor a próprio Conselho Fiscal eles se reunirem e decidirem como a coisa seria, né, tocada em termos de titulares e suplentes. Então fica também aqui um prazo, né, vamos dar aqui os 10 minutos, né, e para podermos então homologar por aclamação essa chapa ou não, conforme o posicionamento que a gente receba nesses próximos 10 minutos. Alguém aqui presente quer falar? Então tá, ninguém aqui presente manifestou vontade de falar sobre esse assunto, portanto, deixaríamos então esses 10 minutos para o pronunciamento daqueles que estão assistindo via web. Nosso quarto assunto é a eleição da Comissão de Ética, né, que a gente faz, né, nos anos ímpares, né, e tem mandato de 2 anos, então, né. Então, para esse biênio, então, 2018-2019, não é? Nós temos, então, os nomes que a gente recebeu aqui, né, entre aqueles que fazem parte da atual comissão e não pediram explicitamente, né, para sair, e também nomes de outras pessoas que também a gente conversou e que essas pessoas estariam se disponibilizando a ajudar o IBA nesse importante papel que tem a nossa Comissão de Ética. Porque não é um órgão do IBA, é um órgão paralelo ao IBA, mas que é fundamental para que as atividades do IBA possam acontecer de uma maneira, né, dentro daquilo que a gente segue, que a sociedade hoje quer dizer, com ética, né, com participação, com posicionamento, sem ferir, sem ter conflitos de interesse, sem estar aí ferindo determinados procedimentos que efetivamente não são desejáveis, e o que dá uma sustentação à nossa atuação, tanto na diretoria, né, como no próprio Conselho Fiscal do IBA, exatamente saber que tem uma comissão de ética a qual pode, nos assuntos que se realmente possam comprometer e criar problemas, né, de posicionamento, né, ético e profissional para o IBA, ela poder opinar e nos deixar confortável com relação a isso, sendo uma comissão, como nós colocamos, totalmente independente dos membros da diretoria e agora do Conselho Fiscal do próprio Instituto Brasileiro de Atuar.
Os nomes que nós temos aqui, eu vou começar pelos nomes daqueles, né, que já estavam no Conselho, né, e que não se manifestaram desejo de sair, que seria então o MIBA, né, 520, Maria Grácia Provenzano, não é? O outro MIBA agora que está colocando também seria o Sérgio Aureliano Machado da Silva, o MIBA 547, o MIBA 712, Marco Antônio Teixeira de Pontes, o MIBA 733, Ana Sueli Pavão Santana, e o MIBA 912, Marcos Vinícius Stilber Medeiros. Além disso, o nome das pessoas que se colocaram à disposição, né, que a gente estaria também colocando o nome, né, seriam o MIBA 506, Ivan Santana Hernandes, o MIBA 1050, Reinaldo Amorim Lopes, o MIBA 687, Magali R. Zeller, o MIBA 499, Rita Maria Sinelli Pinto, e o MIBA Andréa Vanzilota, MIBA 1000, número 1000. Esses nomes, então, né, que a gente estaria colocando, todos eles, né, ou são ex-presidente ou ex-vice-presidente do IBA, ou exerceram o cargo equivalente. Nesse caso, como nós falamos, quem está nessa situação e, portanto, tem inclusive preferência na eleição é o Sérgio Aureliano Machado da Silva, e os demais atendem ao requisito ou têm 5 anos de MIBA e foram diretores, ou têm 10 anos como MIBA e não precisam ter ocupado nem o cargo de diretoria. Então, todos eles atendem, né, e nós colocamos aqui para a Assembleia a aprovação desses nomes, e qualquer pessoa que queira também ainda, né, colocar seu nome, nós podemos fazer até uma votação, se alguém, inclusive da web, quiser colocar o nome também aqui. Foi o primeiro. Foi o primeiro. Foi o Maria Graça Provenzano. Uhum. Mas bota aqui então, acho que não tem problema. A questão era para confirmar a Rita, né? Porque havia o nome da Rita de uma outra pessoa e a Rita confirmou então que aceitaria. Então, se ela está confirmando e ela está presente, né? Acho que aí já é suficiente para isso. Aí já não sou eu que vou dizer, né? Nem ninguém, ela que melhor que qualquer um sabe. Ok? Então, eu vou colocar também nesses 10 minutos, né, que vamos deixar aqui, né, vamos tratar de alguma coisa ligada aos assuntos gerais, mas, em síntese, vamos deixar esses 10 minutos para reflexão e ver se alguém quer colocar algum nome ainda adicional. Então, a nossa sugestão são esses nomes que foram lidos para a Comissão de Ética. Então, enquanto a gente espera nesses 10 minutos, né, podemos aproveitar para falar de assuntos gerais, né? De assuntos gerais, não sei se tem alguma coisa a falar, Rafael, ainda de promoção. Não. Eu teria aqui algum assunto geral a falar, né? Talvez uma coisa que é importante e eu quero realmente verificar e até prestar um pouco de contas às pessoas, né, que de alguma maneira, né, por serem MIBAs e CIBAs, né, contam com a nossa atuação representando o IBA em algumas atividade. Eu vou falar da minha atividade que eu represento, não digo que eu represente o IBA diretamente, que é uma atividade que eu estou, que é como membro suplente, né, do Conselho Nacional de Previdência Complementar. Em realidade, eu fui indicado, não é, por patrocinadores e instituidores. Indiretamente, bem diretamente, o IBA tem alguma participação na medida que ele é, né, instituidor de um dos planos, né, que é o IBAPREV, né, mas, na verdade, essa decisão foi do conjunto de patrocinadores e instituidores. Mas mesmo assim, não é, a gente lutou esse cargo, né, sempre lutou que esse cargo fosse uma vaga para o IBA. Não conseguimos, porque existem, né, dificuldades e até mesmo, né, é algo que a gente talvez tenha que amadurecer, e entrando nesses conselhos a gente começa a sentir que esses conselhos, as coisas são muito decididas na base da negociação. Então você tem que conversar muito fora e não adianta que você não vai colocar as suas ideias, não vai prevalecer as ideias. Muitas vezes você consegue evitar que as coisas piores aconteçam. Tá? Isso é uma coisa muito clara. Porque se você entrar no conselho dele já com uma coisa fechada, o IBA pensa assim, ponto final, não entende nada, não abrimos mão, isso nunca vai sair, não vamos perder, ao contrário. Nós já fomos do conselho, né, inclusive a vaga era nossa, do Conselho, né, de Previdência Complementar, né,
e acabamos saindo exatamente por essas questões. A gente precisa ter muitas vezes nesse conselho negociar. No meu caso, realmente, a minha aspiração que eu tenho mais é conseguir, na renovação do mandato, ter o cargo de titular. Por quê? Porque efetivamente o cargo de suplente, num conselho desses, a gente não consegue votar. Quem vota é o titular, né? E o titular, como meu sempre esteve presente, eu na verdade nunca votei. Mas temos palavra, né, de poder falar, que ajuda muito. E uma das coisas que a gente acabou prevalecendo, que pelo menos quem preside a reunião, seja o Marcelo, né, ou seja o Eduardo, que é o secretário executivo, Eduardo Finetti, que é o secretário executivo, ou o Marcelo Birrama, né, que é da Secretaria de Previdência, Secretaria de Previdência Social, né, os dois pelo menos quando se dirigem a mim, né, e o João Marcelo, que teve algumas reuniões, e o Flávio antes também, quando estava na presidência, também teve algumas reuniões, é importante que eles falam o seguinte, e o IBA, que pensa? Entendeu? Ou seja, a gente conseguiu, de alguma maneira, associar a figura do IBA em relação a essa situação. Muitas das coisas que são conversadas aí, eu trago, a minha ligação mais próxima é com a comissão de fechadas, né? Eu tenho sempre que possível trazido para essa comissão essas discussões, né? E aí temos uma outra vertente, aí sim, que a indicação é do Instituto Brasileiro de Atuária, que é a Comissão Nacional de Atuária. Eu estou falando aqui especificamente que é a área que eu atuo, então eu posso falar bem, que é exatamente a comissão criada no âmbito da Previc, aonde a gente pode, né, se manifestar com relação a posicionamentos. Aí a vaga do IBA, temos a vaga de titular e suplente, que são 2 MIBAs, né? Então esses 2 MIBAs, um sou eu, outro é o João Marcelo, que faz parte também, né? E o João Marcelo também, a importância que ele tem, porque o João Marcelo está em Brasília, onde fica a Previc, dá importância grande, né? Da ajuda que ele pode vir dar pela nossa presença próxima, né? E, aliás, não só através disso, porque na presença própria, eu estava falando há pouco do Conselho Nacional de Previdência Complementar, embora eu esteja lá presente como membro suplente, né, como eu já falei, mas tem que abrir essa situação para o pessoal do IBA, que essas reuniões do Conselho Nacional de Previdência Complementar, ela é aberta a qualquer um. Eu tenho insistido várias vezes na diretoria, tenho insistido com todos os atuários que têm interesse nessa área, que podem se fazer presente nessa reunião. Inclusive, vai me ajudar bastante. Por quê? Quando tem algum assunto da Previc que se pronuncia, não é? Lá o superintendente, lá o diretor lá da Previc, né, que pertence ao Conselho, se pronuncia, você olha para trás, quantos da Previc estão atrás dele? O staff dele todo está ali atrás. Quando eu falo, não é bom estar eu sozinho. Se eu tivesse 15 atuários, 20 atuários ali assistindo, eu olhava para trás, então o pessoal falando lá, com certeza isso teria um peso muito maior. Então também essa importância de, claro, que a gente sabe a dificuldade que tem e tal, mas quem tiver essa condição, não é? O João Marcelo, por exemplo, algumas vezes já esteve lá, aproveitando que ele está em Brasília, tá? Claro que isso facilita a vida dele, mas é bom colocar para todo mundo que essas reuniões são abertas, né, a qualquer um, não é só atuário, qualquer um. Para não ser aberta, é preciso que na convocação venha escrito que ela não vai ser uma reunião aberta, né? Claro que você não tem direito a falar, não tem, né? Votar muito menos, mas nem a falar, mas você tem direito a escutar e, né, e a gente olhar e de repente, né, dar um tá ok, tá bom, fazer um sinalzinho, dar uma força, que é muito chato você chegar num conselho desse sozinho, não é? A gente tem que se sente muito menos forte do que se tem um respaldo por trás. Já na questão da CNA, a gente também tem que ficar atento, que embora possa parecer, é a Comissão Nacional de Atuária, mas a Comissão Nacional de Atuária, o IBA tem uma vaga, não é? Titular e suplente. E temos o setor, né, de, vamos dizer, docente, né, de universidades representado, tem um setor do mercado representado, embora você tenha atuários, mas são atuários que vão ter a visão, de alguma maneira, de quem está colocando ele ali, na empresa ou no mínimo no setor. Então, tem da própria Previc. Então, nós temos que, muitas vezes, né, também negociar decisões disso. Eu estou tentando, né, sempre que possível, minha comunicação através da Comissão do Rio, porque eu estou no Rio, né, onde eu tenho essa ligação mais fácil de fazer, mas eu tenho passado esses assuntos sempre que vem para mim, como foi o caso do saldamento e como foi o caso do solvência, principalmente de planos fechados, né, onde
essas questões estão sendo discutidas, né? Inclusive, isso aí veio de um pedido que eu fiz, um levantamento de questões que eu fiz no Conselho Nacional de Previdência Complementar, que a indicação, então, do Eduardo Rufinetti, secretário executivo do Ministério da Fazenda, que esse assunto fosse acertado com a Previc, mas com a participação deu como representante. E eu falei, então, com a própria Previc, que talvez o melhor seria usar a Comissão Nacional de Atuário, que é uma forma, entendeu, também não ficar tão sobrecarregado, porque se ficasse tudo em cima de mim, e ficariam de um lado e a Previc do outro. Então, a comissão tem mais gente e a tentativa é trazer isso. Nós falamos, na última reunião que teve, exatamente, eu fiz uma apresentação de saudamento que eu recebi da Comissão de Previdência Complementar aqui do Rio de Janeiro, fiz essa apresentação e fiz os meus comentários pessoais, que eu digo lá eu estou representando o IBA, tenho delegação da diretoria, indicação para isso, né? A ideia é escutar, né, os membros que tenham das comissões, somente a Rio de Janeiro que está mais próxima de mim, mas na verdade eu sou o representante, tenho o poder de negociar, de conversar e verificar que politicamente, não é, seja o melhor, porque como todas as coisas são elaboradas no nome de comissões no IBA, a comissão é algo que dá as proposições. Quem se posiciona é a diretoria. Então a diretoria pode seguir, pode não seguir recomendações que venham de comissões. Certamente levará em conta, não é? Isso é uma coisa muito importante. Mas ela tem que ter certa autonomia, porque qualquer órgão colegiado, isso tem que ser base de negociação. Temos que tentar conseguir o melhor possível, mas nunca vamos conseguir fazer as coisas como a gente acha que tem. Até porque se chegar com uma questão fechada lá, não vai passar. Eu tenho que chegar com algumas ideias para se fazer, e muitas dessas ideias vão sair de coisas que eu recebo de comissões, mas vão sair muitas vezes de posições que eu tenho e do que o próprio João Marcelo, que está lá, tem sobre esse assunto. Tá? Isso é uma coisa para colocar, é a forma de funcionar e é a forma que eu entendo que a gente pode obter algum sucesso nessas conversas com essas entidades, né, esses órgãos que a gente, de alguma maneira, está se fazendo presente. O Sérgio Aureliano está pedindo a palavra. Outra coisa. Está tendo uma modificação na portaria 403, que regulamenta as normas atuariais dos regimes próprios de previdência. O IBA tem uma representação, tá? Eu faço parte dessa comissão, mas eu não faço parte representando o IBA. Eu represento os regimes próprios e os entes públicos, tá? Mas nessa negociação aí, o IBA tem uma participação, eu não sei como é que está sendo tratado aqui dentro do IBA, tá? O IBA tem 4 representantes nesse grupo de alteração, e eu não sei como é que está sendo tratado, se vai abrir para uma discussão com os outros atuários, se não vai abrir, porque é uma posição de entidade, né? Não é uma posição pessoal de cada um. Eu, por exemplo, represento uma posição dos entes públicos, que é um pouco diferente do IBA. Mas, em compensação, como eu sou atuário, a gente vai tratar das regras para o cálculo atuarial. Eu acho que seria importante, como você falou da sua representação, né, eu acho que seria importante trazer a público, né, pelo menos uma discussão sobre esse assunto, que hoje tem bastante atuário atuando nessa área. Agora eu vou falar o Heitor Rigueira também. Heitor Rigueira. Na realidade, a Vilma, né, da diretoria do IBA, tem colocado essa questão, inclusive até relacionado até atuários representantes. Não, mas esses atuários que foram indicados não são diretoria, tá? É que a Vilma, a diretora, realmente conversou com... não, eu acho importante. Então, o que está acontecendo? Existe uma diretoria, né, específica, agora ligada a regimes próprios, né? Então, que a Vilma Torres está exercendo, né, exerce essa diretoria, e ela exatamente participa agora de alguns encontros, né, e foi exatamente num desses encontros, né, do regime de previdência próprio, né, que ela conseguiu efetivamente abrir essas vagas para o IBA. E a ideia dela é desenvolver nesse grupo de trabalho, certamente ela deve abrir isso de alguma maneira, porque ela é responsável por formar, inclusive, a comissão de regimes próprios. Eu acho que é importante quem esteja trabalhando com regimes próprios, de alguma maneira, não é, entrar em contato com ela e ver a forma como poderia fazer. Se tiver dúvida para saber o e-mail dela ou qualquer coisa assim, qualquer dúvida que tiver, pede aqui no IBA, que passa, né, a forma de comunicar com ela,
e entre em contato e veja a melhor forma de discutir, porque ela está ainda embrionária essa discussão, ela está marcando várias reuniões. Eu sei que em dezembro até andam pedindo uns horários para fazer reunião aqui no próprio sede do IBA, né? Estava até conciliando o problema das férias de fim de ano, mas parece que já acertaram algum horário antes desse período, e ela está trabalhando com isso. Então eu vou colocar, hoje tem reunião de diretoria, eu vou colocar para ela exatamente o que foi falado aqui, né? Para divulgar e ver a forma de atender, né, essa colocação feita aqui para o Sérgio Aureliano, né? E comentada então pelo Dr. Rigueira. Perfeito, era isso. Tem alguma... Foi feita alguma colocação? Alguém mais quer se pronunciar sobre assuntos gerais? Ok? Então tá. Então eu vou dar 5 minutinhos para quem quiser falar de algum assunto geral, fazer algum comentário, 5, 10 minutos, né? Porque se não tiver, a gente encerra então a nossa assembleia. Vamos dar esses 10 minutos que a gente deu em todos os temas, né? Para quem quiser passar através de e-mail com uma comunicação que nos chegue, para a gente saber se a gente vai tratar mais de algum assunto antes de fechar essa assembleia geral. Mas, inclusive, estamos preparando um documento para a parametrização aí. Vamos marcar um almoço. Exigindo a questão de ser MIBA para assinar. ANS, que não está exigindo mais, né, que para assinar planos, né, de saúde, né, seja realmente MIBA, né? E também nós temos algum tipo de dificuldade também no regime próprio, de algumas licitações, alguma de preço, a Justiça está derribando a exigência de ser MIBA. Estamos tentando, através da nossa assessoria jurídica, né, da mesma maneira que a ANS, em alguns pontos nós já questionamos, inclusive quando aqui jogar um peso enorme em cima de atuários, nós entramos com questionamento judicial, mas tudo depende muito da Justiça, a Justiça, né, é lenta, a estrutura desses órgãos às vezes realmente é maior que a estrutura do IBA, mas nós estamos brigando exatamente por isso. Edital, eles andam pedindo certificado de que você está em dia, com o IBA, Sim. Mas tem muito edital que não exige isso. Mas às vezes o edital pede, alguém questiona judicialmente isso e derruba-se isso na Justiça. E várias decisões judiciais derrubam isso. Então, não é que até o órgão, o próprio órgão, muitas vezes, né, público, quer fazer, até para se resguardar. Mas né? sabe o que acontece, Alberto? O que acontece é o seguinte, como tem muita gente que não tem IBA, e é o único mercado que ele pode entrar, assim, sem ser IBA, porque tem outros mercados que se exigem o IBA. Então é um mercado que ele entra, então ele quer lutar por esse mercado, porque ele não tem IBA. Né? Eu vejo aí uma infinidade de atuários que não tem registro. E o nosso amigo Douglas, que voltou lá para a ANS, vou chamar ele para almoçar então, para conversar com ele. O Douglas está bem chateado lá. Porque... Botaram ele de volta lá, né? Mas não queria ele nem ficar lá. chateado lá, porque o negócio lá não está legal não, né? Tá bom, tá meio confuso lá, ele está bem chateado. São atuais que a gente conhece, trabalham lá e está com problema. Ele queria ir até para Fortaleza, aí não deixaram, né? Aí ele falou que ia pedir demissão, e voltaram ele para o lugar onde ele estava, mas ele não está satisfeito lá não. Ele disse que é muito confuso, muita ingerência. Douglas é um atuário. Atuário você vai trabalhar com a gente lá um tempo lá. Aí depois saiu, fez concurso para a ANS e passou. Lá em Brasília, depois eu vim de Brasília para cá, ele veio para cá, trabalhou com a gente. A ANS criou o tal do TRA, que é o Termo de Responsabilidade Atuarial.
Assina, inclusive, comprometendo os próprios bens, como responsável pelo plano, pelas informações e tudo mais. O IBA questionou judicialmente essa questão. Está ainda aí. É igual no regime próprio, se você tiver uma aplicação desenquadrada, você tem que assinar um termo de ajustamento de conduta, como se você tivesse feito irregularidade, ilegalidade. Mas quem? O atuário? Não. O investidor, parte da área de aplicação. Como se o cara tivesse feito um monte de coisa errada. Mas você está melhor do que na área da Previc. Você é multado na Previc, simplesmente é isso. Ah, é? É, direto. Tem atuários, inclusive, exerceram cargos aí, estão com processo em cima por causa disso. Porque você não pode fazer nada, desenquadramento, nada. Você pode ser multado direto. E aí não é questão nem de ajustamento de conduta. Pode até ser, em alguns casos seja. Mas muito você pode ser multado direto. Exceder com determinado limite, não sei o que e tal. É porque, na verdade, a gente não defende lá o atuário, né? A gente defende o regime. Mas o que acontece é o seguinte, está se colocando no regime próprio a responsabilidade para o atuário, com notificação atuarial. A prefeitura não fez a lei para colocar novas alíquotas, a notificação é do atuário. Aí fica parecendo que você fez coisa errada. Sim, mas esse é um ponto importante. Não tem interferência nenhuma nisso aí. Esse é um ponto importante de enumerar e trazer. Quem trabalha nessa área e tem a isso. Ele notifica o prefeito, notifica o fundo, notifica você, notifica todo mundo, como se você tivesse feito uma coisa errada. E na verdade não teve a lei. Entendeu? É um negócio absurdo. Olha só, você preenche. A parte administrativa preenche um documento de repasse, dizendo quantos servidores tem. Você faz a avaliação atuarial com os dados que eles mandaram, se os dados não forem exatamente iguais, dá notificação para o atuário. Como se o atuário que tivesse feito errado. Então, inclusive, nós estamos vendo que o João Marcelo, inclusive, através então, de mensagem, já falou que, inclusive, ele está procurando acionar a Vilma, né, para exatamente atender aquilo que a gente colocou aqui a respeito do regime próprio de previdência social. Pelo menos, né, para divulgar ver a forma. Eu não participo diretamente, né, eu tenho outra representação nesse mesmo grupo de trabalho, né, mas eu posso participar indiretamente na parte atual, porque vai ser as regras atuariais. A modificação das regras. Tá bom. Deu para escutar. Ok? Então já passaram então os 10 minutos, né? Se não tiverem mais assuntos, então a gente declara a nossa Assembleia Geral Ordinária, a 78ª, né? A 28ª Assembleia, então encerrada, tá? E agradecemos aos que estiverem presentes, tanto aqui, né, no própria sede do IBA, como também via web, também nos acompanhando. Agradecemos a todos e daqui a pouco nós vamos fazer rapidamente a Assembleia Técnica, né? Embora será comunicado na Assembleia Técnica que efetivamente os trabalhos técnicos serão tratados também no segundo Prêmio Ricardo Destaque, segundo Prêmio Ricardo Destaque, que vai ser em dezembro, foi colocado para dezembro, exatamente para dar mais tempo aos trabalhos, porque a gente viu que haviam muitos interessados e precisavam de um certo tempo para concluir esses trabalhos. A gente acha que com maior quantidade de trabalhos será melhor para o segundo Prêmio Ricardo Destaque. Ok? Aí eu não sei, eu teria que perguntar ao diretor de publicações, né? A publicação de quando será colocado no site, os trabalhos. Aqueles trabalhos do primeiro prêmio. Eu não tenho, eu vou colocar isso hoje na reunião de diretoria, tá? O diretor de publicação, para ver o que é colocado. Eu sei que isso aí deve estar já preparado, porque esse trabalho a gente recebeu eles todos, é uma questão, era só de organizar e disponibilizar no site. Eu não sei se vão colocar isso realmente em publicação, porque tem uma revista também de atuária, então, se desenvolvendo, não sei se vai colocar os 3 primeiros trabalhos dentro dessa revista ou como será feita essa publicação. Mas hoje eu vou conversar na reunião de diretoria e vou até o próprio João Marcelo, que está a respeito disso, vai fazer uma colocação via mensagem, né? E eu vou transmitir então para vocês antes de encerrar então. O primeiro prêmio já foi publicado. Então é o seguinte, o primeiro prêmio já foi publicado, tá? Então aquele que ganhou, né? Realmente ele foi publicado, foi um trabalho muito bom, né? Feito lá, né? Não estou lembrado bem o nome dele, mas eu sei que é a universidade lá de Viçosa, né? Tem ligação lá com a universidade de Viçosa e realmente foi um... Ele é da Minas Gerais. Minas Gerais, exatamente.
não é? Eu não estou lembrando agora exatamente o nome dele, posso até procurar rapidamente até achá-lo, mas eu não estou com de cabeça, que é tanto nome que a gente vê de atuário que é difícil. Mas de qualquer maneira eu vou procurar aqui, eu tenho o nome dele, capitais, requerimentos, eu vou dar uma olhadinha. Cartão dele é do Reinaldo todo. Reinaldo, eu queria ver se eu tenho o cartão dele todo. Eu tinha o cartão dele todo com a... Reinaldo, ele é professor no site, então tem aqui uma coisa no site que ele colocou. Pede que ele mandou também no site. O João botou no site também. Está disponível no site o caderno com os 10 primeiros melhores. Pode colocar aí. Legal. Pode colocar aí. O João Marcelo deixou claro aqui que está disponível no site, né, um caderno com os 10 primeiros melhores artigos lá. O nome dele é Reinaldo Marques. Tá? Reinaldo Marques da Unifal, né, de Minas Gerais. Ok? Então é Reinaldo Marques, eu esqueci. Estava esquecendo o nome. fazer também uma publicação. Eu colocar no site e eu fazer uma publicação. Sim, por isso eu vou saber. O segundo, o que disse que foi publicado, o primeiro lugar. Tá? Foi colocado aqui no site, foi que eu vi o João Marcelo que está vendo esse assunto. Antigamente tinha aquele caderno. Hoje é muito difícil. Eu já foi publicado. O segundo será publicado no início de 2020. A última foi em 68. Mas quem tirou o primeiro? Pô, a gente fica quieto. Publicado no início do primeiro prêmio já foi publicado. Mas foi publicado no site. Acho melhor a gente Na parar por aí. publicação Vamos tá mudar bom. de assunto. Primeiro lugar foi do Reinaldo Marques. Sim, eu sei, Reinaldo Marques. Mas eu entendi isso aqui, que o primeiro já foi publicado no site. Não, mas tem aqui, eu não tem aqui, não vai. E os 10 primeiros lugares. Aí tem que ser na Assembleia Técnica, é um assunto mais de Assembleia Técnica, né? Nós podemos até falar sobre isso. Foi feita a publicação e enviado via e-mail marketing. Então essa foi a... Você vai ver agora. Bom, encerrado, Roberto? Eu só aqui só colocar o seguinte, ó, só não foi impresso. Então o que ele falou é o seguinte: está disponível no site um caderno com os 10 primeiros melhores artigos. Em primeiro lugar foi do Reinaldo Marques, a gente falou aqui, foi feita a publicação enviado via e-mail marketing. Só não foi impresso por questões de custo. Hoje imprimir isso daí é realmente... Obviamente quem quiser receber o caderno que eu mando agora. Olha, e quem tiver aí presente e quiser deixar o e-mail, né, o João Marcelo, né, diretor do IBA, vai passar para você através do e-mail, né, os trabalhos, o e-mail marketing, passar os trabalhos que ele relativo então a esse primeiro prêmio Ricardo Fistak. Ok? Então, nada mais tendo então a tratar, vamos encerrar então a nossa Assembleia Geral Ordinária, né, a 78ª, e daqui a pouco iniciaremos então a Assembleia Técnica. Assembleia Técnica, você não vai passar para Assembleia Técnica vai... um trabalho. Não, Assembleia Técnica não tem, vai ser tudo feito, nós estamos concentrando tudo no prêmio Ricardo Fistak, porque senão fica uma coisa paralela. Bota a minha presença Okay? na Assembleia Vai assinaria, só assinar. Não, já fizeram a abertura, Fizeram as duas ao mesmo tempo. Até botar mesmo, então já assinou, tá? Que eu preciso tivesse feito uma para uma, outra para uma. Bom, gente. Você vai abrir a Assembleia Técnica, vai ficar em aberto. Eu tenho que ler, porque deve ter uma ata, não tem? Tinha uma ata que você mandou, né? Eu mandei. É a técnica que você mandou, né, gente? Tá. O quê? 10 anos? 7 anos? Tem que Pra aprovar. gente ler. Você é elegante. Certo? Sexta-feira. Tá. O que eu falei, a Assembleia vai ficar em aberto. Aqui, certo. Pra quê? Tchau, hein? Prazer. Não, o prêmio vai ser assembleia. Vamos comunicar que os prêmios vai ser Tem que se feito. ver mais, Vai abrir, vai fechar e é para comunicar isso daí. Vai ser uma outra. Que as apresentações técnicas se darão através de uma Assembleia Extraordinária. De eleição, que reunia todo mundo. Agora não Hoje não tem mais. Aliás, isso é uma das coisas que tem que ser revista. Certo. Criou-se um sistema em que diminuiu a quantidade de votantes.
Aquelas o pré-cadastro e tudo mais, e tal, o pessoal não faz, perde o prazo. Né? Ah, esse negócio Aquelas cadastro, Aquelas assembleias de eleição, não estava tudo. Não tem mais, né? Não tem mais. Aliás, isso é uma outra coisa. Agora a gente pode assistir só congresso. Pessoal jovem Só para congresso. se inserir E assim mesmo o vida. congresso não vai Porque concorrer. senão Eu acho que Vai o ser dia um logo, meio. essa Não, aqui também é não. só não podem ir, né? é o que eu estou com Vai ser. problema lá na Agora eu só quero ver o seguinte, ô... Já tá, Pois já é. tá. Miriam, tem que pegar isso daqui. A gente começa, ok? Então, vamos dar início à 75ª Assembleia Técnica Ordinária do Instituto Brasileiro de Atuário, não é? Já em segunda convocação, não é? Porque estamos com qualquer quantidade de membros, né? E vamos deliberar então sobre os seguintes assuntos. O primeiro seria a minuta para aprovação da ata da 74ª Assembleia Técnica Ordinária. Então, eu vou fazer a leitura dessa ata para colocar, então, posteriormente em aprovação. Instituto Brasileiro de Atuária, ata da 74ª Assembleia Técnica Ordinária. Data, 29 de setembro de 2016. Local, auditório do IBA, Instituto Brasileiro de Atuária, situado na Rua da Assembleia 10, salas 1304 e 1305, na cidade do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Presidência. A Assembleia foi presidida pelo presidente do IBA, Flávio Vieira Machado da Cunha Castro. Abertura. Às 13h30, em segunda convocação, o senhor presidente deu início aos trabalhos com a mesa composta pelo vice-presidente José Roberto Montelo, Rafael Bosco Teixeira Montelo, diretor tesoureiro, e Rita Maria Sinali Pinto, diretor secretário ad hoc. Ordem do dia. 1. Deliberação da minuta da ata da 73ª Assembleia Técnica Ordinária. O MIBA Rita efetua a leitura da 73ª Assembleia Ordinária, Técnica Ordinária, que foi aprovada pelos presentes. 2. A apresentação dos 3 trabalhos escolhidos no Prêmio Ricardo Milton Cristach. Antes da apresentação dos trabalhos, o José Roberto Montelo prestou homenagem ao MIBA Ricardo Cristach, tecendo comentários sobre a trajetória do MIBA e de seu relacionamento com seu professor da UFRJ e da relevância de sua trajetória como mestre na referida universidade, de sua influência para os novos atuários e como membro integrante da diretoria do IBA. Compareceram ao evento a filha e a esposa do homenageado, que receberam uma placa simbolizando sua importância e colaboração no desenvolvimento da ciência atuarial e do IBA. Após a homenagem, foram apresentados o resumo dos trabalhos e, finalmente, a classificação dos mesmos conforme a seguir. Em primeiro lugar, Reinaldo Antônio Gomes Marques, MIBA 2004. Artigo: Simulador Capital, uma interface gráfica para análise de solvência atuarial e projeção de requerimento do capital. Em segundo lugar, Adilson Moraes da Costa, MIBA 1032.
Artigo: provisão de eventos ocorridos e não avisados em operadores de plano de saúde suplementar, estimada pela técnica de estatísticas de sede temporários. Terceiro lugar, William Ribeiro Lacerda, MIBA 2381. Artigo: precificação de seguro de automóveis baseado no comportamento do condutor através de dados de telemetria, uma aplicação no mercado brasileiro. A seguir foram entregues os prêmios aos vencedores, bem como a senhora Cristina Stack, esposa homenageada, ofereceu aos premiados o exemplar do livro Tábuas Biométricas de Mortalidade e Sobrevivência, Mercado Segurador Brasileiro, de coautoria de Ricardo Frickstack. Assuntos gerais: não houve manifestação. Encerramento: às 14 horas e 30 minutos, o senhor presidente deu por encerrada a Assembleia, cuja ata vai por ele assinada e por mim, Rita Maria Sinélio Pinto, que é a secretariei. Presidente: Flávio Vieira Machado da Cunha Castro e diretor-secretário Adioc, Rita Maria Sinélio Pinto. Só está aqui sendo aprovado, então, Rita, aproveita e assina. Né? O Flávio vai ter que ver o dia que a gente vai achar o Flávio aí, alguém vai lá para ele assinar. Ok? Coloco então em debate, em análise, tá? E dando então 5 minutinhos, né, para a gente ter alguma manifestação de quem esteja assistindo na via web. Caso contrário, se não tiver nada, a gente já coloca em deliberação direto. Vamos falar um pouco de assuntos gerais, né? Acho que os assuntos gerais aqui seria exatamente a ideia da gente fazer então essa assembleia técnica, né, extraordinária, não é? Nos quais serão apresentados então os 3 primeiros colocados do prêmio Ricardo Frickstack, né, do segundo prêmio Ricardo Frickstack, a exemplo que foi feito no ano anterior, né, que é uma forma de estimular, né, a apresentação de trabalhos, né, porque existem premiações, né, e claro, é dado também até o próprio nome do próprio prêmio, realmente isso traz uma conotação bastante importante para os seus autores, né. Então é algo que me parece que acaba atraindo muito mais trabalho do que simplesmente fazer uma assembleia técnica que todo mundo voluntariamente a gente apresentava e não se dava então essa dimensão. Então nesse dia a gente não só tem os premiados, como também vem a parte, então toda a estrutura que a IBA tem em termos de fazer a apresentação no seu site, né, as fotos, as comunicações, feito todo um sistema de comunicação, né, melhor, para poder exatamente enaltecer aqueles que apresentam trabalhos de qualidade e, portanto, tem essa colocação, né? Então, nós temos uma comissão, né, formada por diversos atuários, se não me engano são 5 atuários, que estão recebendo esses prêmios, né, e vão fazer a análise, né, esses prêmios vêm, né, com o nome codificado, ninguém sabe o nome de quem fez, né, como é de praxe, né, e as notas são dadas, cada um tem uns critérios, vem os critérios de como dar nota, que pontos devem ser valorizados, para não ficar uma coisa subjetiva. Então, é uma pontuação bem objetiva, e depois reúne-se esses pontos, aqueles que têm, então, a maior pontuação no conjunto dos quesitos, né, vão exatamente, considerando, inclusive, os pesos desses quesitos, né, que tem quesitos que tem peso maior ou menor, vão ter, então, aqueles que somarem mais pontos terão as suas colocações melhores, então, dentro desse critério. Então, isso deve estar acontecendo até a seleção até a segunda quinzena de novembro, desculpe, né? Deve ser praticamente meados de dezembro até o dia 20 de novembro, até por volta do dia 20 já deve ter essa mutação, e a ideia é fazer esse evento exatamente próximo ao evento de fim de ano do IBA, né? Exatamente para fazer um congraçamento dos atuários dentro de um evento em que apresente exatamente trabalhos técnicos de qualidade, né? Então a ideia então, é fazer essa assembleia técnica extraordinária exatamente no começo de dezembro, não é? Valorizando então esses trabalhos do segundo prêmio Ricardo Frickstack, que tiveram então as 3 primeiras colocações. E próximo exatamente ao encontro de fim de ano, de atuários, etc., que seria uma forma também da gente procurar trazer mais pessoas aqui. Eu sei que a web é muito boa, mas com certeza a presença é muito melhor e esperamos que a gente possa contar com mais atuários presentes. Ok? Então, se não tem nenhuma manifestação, né, colocamos então em votação a aprovação da ata que foi lida, né? Se tiverem todos de acordo, então vamos considerá-la como aprovada. Então, não tendo manifestação em contrário, então aprovamos
a ata da 74ª Assembleia Técnica Ordinária, né? 74ª, a ata da 74ª. Essa a quinta é essa daqui, a da 74ª nós estamos aprovada, então, né? E declaramos também, né, se ninguém tem mais nenhum assunto geral para colocar, declaramos então encerrada a 75ª Assembleia Técnica Ordinária do IBA. Ok.